Fala aí, amigo torcedor tricolor, Sanatório Tricolor TV na área. Notícias, opinião e informação, compromisso com a verdade é aqui. Estamos há 6 anos aí. Quem conhece a gente sabe muito bem que não ficamos com esse blá 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 por aí, caçando like, é compromisso com você, torcedor. Bom, e hoje o noticiário do São Paulo sempre vivendo aqueles seus dias, não pode ser muito calmo, né? Sempre tem que ter uma notícia, uma informação, algo rolando, e tem aquelas notícias já que enchem o saco, que nem, por exemplo, esse caso do Gabriel Neves. Hoje a gente vai estar aqui falando de forma bem clara como é que é a situação, tintim por tintim, porque cada dia vem um aí querer anunciar que está contratado, que está chegando, que vai apresentar. Tem gente querendo até dar data, então uma pouca vergonha. Mas para isso a gente tem que esmiuçar e falar também da questão da volta do Milton Cruz. Aí veio a questão do Benítez, tem a dívida do Daniel Alves aí, que foi revelados os números, e também agora temos advogado para esse patrocinador, né? Gente querendo defender o Banco Inter. Vamos esclarecer tudo isso para você, torcedor tricolor. Peço já para você deixar o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no seu canal. Você está cansado de saber quem você assiste por aí, que a gente realmente precisa disso para fortalecer o canal. Bom, vamos começar falando. Tudo parte do princípio aí do Milton Cruz e a volta dele para o São Paulo, tá? Bom, tem gente falando, não, sou a favor, tem gente falando que é contra. Vamos dar os dois lados e você vai entender até que chegar no Benítez e esmiuçar isso daí melhor. Bom, é o seguinte, Milton Cruz voltou. Milton Cruz, quando saiu, foi se aventurar aí como técnico, por lá, pra lá, quebrou a cara, obviamente. E uma coisa assim que muita gente já de cara não gostaria da volta dele é o fato dele ter processado o clube pelo qual ele jogou e que ele ficou aí por 17 anos e teve uma grande participação quando ele foi auxiliar do Rojas naquela volta na construção do São Paulo de 2005 campeão. Tudo isso daí Milton Cruz participou e você não pode desmerecer. Mas também, como a gente já viu em muitos casos, pessoas que deixam subir vamos dizer assim, o poder na cabeça, a influência e muita cagada que o Milton Cruz fez aí. Tanto que você vê as declarações do Amoroso, do Leandro, da saída de jogadores, de jogador que ele indicou e muitas outras coisas que o Milton Cruz andou aprontando nessa perpetuação de poder teve, que gerou essa última aí desastrosa administração, que é a do Leco, do Raí, do Pássaro, que enfiou o São Paulo num buraco gigantesco que a nova diretoria tá tentando tirar. Bom, e aí é o seguinte, o Milton Cruz voltou e parece que foi até meio orquestrado, né? Porque veja só, o São Paulo ganha um jogo de 4-0, ganha outro jogo de 4-0, o Milton Cruz já tinha um bom tempo isso daí, acertado e apalavrado, inclusive o próprio presidente em campanha falava que ia trazer ele para o São Paulo. Ele já tinha deixado esse processo de lado, ele que processou São Paulo em 28 milhões, inventando diversas coisas, tinha ganho ali 2 milhões e ele abriu mão desses 2 milhões, acreditando nesse empreguinho onde ele vai encostar o burrinho dele ali, empreguinho garantido, porque quem normalmente cai é técnico, não é comissão técnica fixa, né, que é o caso dele. E aí o Júlio Casares vai se reeleger, como a gente já tinha antecipado nas eleições que o Júlio Casares ia ser o novo presidente de São Paulo, ele vai se reeleger. E aí bons anos aí de um empreguinho garantido, burrinho encostado na sombra. E aí, como a gente falou da construção, né, da volta do Milton Cruz. 2 vitórias de 4-0, já estava acertado há muito tempo. Opa, vamos dar a notícia, porque ia vir uma crítica muito forte dos torcedores, no geral, dos jogadores com qual ele tem problema, jogadores que são ídolos do São Paulo, exemplo do Amoroso e do Leandro Guerreiro, e você vê também quem defende, que normalmente são aqueles jornalistas que sempre tiveram muito acesso ao clube, jornalistas que dão aqueles furos, tumultuam o clube, que vai se saber de onde, né, gente, consegue as tais informações, mas eles conseguem, né, e esses foram os que realmente defenderam a volta do Milton Cruz. Uma pessoa que pediu de peso e que aí tem que ser respeitada pelo torcedor é Muricy Ramalho. O Muricy pediu a volta do Milton Cruz. Ok, então, simplificando isso daí, 4-0, 2 vitórias, clima bom, volta Milton Cruz. Mas isso poderia gerar uma repercussão hoje durante o dia todo. O que acontece? O São Paulo vem tratando negociação na calada, assim fez com os 2 jogadores que trouxe, sem ninguém ficar sabendo, pum, é jogador de São Paulo. O que foi feito? No mesmo momento do anúncio da volta do Milton Cruz, foi falado o interesse no Benítez do Vasco da Gama. E aí a gente vai apurar e verificar realmente até onde isso daí de repente é só para encobertar a questão do Milton Cruz ou se realmente isso daí tem fundamento. Bom, a questão é o seguinte,
Crespo e sua comissão técnica vieram para o São Paulo, sabendo da situação financeira, tudo isso daí, tá, eles estavam esclarecidos, sabiam como ia ser, que não ia ser fácil, que o clube está sem dinheiro, mas é um pedido da comissão técnica. A comissão técnica aceitou como era o São Paulo, os jogadores, como seria a condição, mas pediu. É uma posição carente no elenco, revelada até pelo próprio Muricy numa entrevista recente ao Miller, ao repórter da Gazeta. Ok? Ok. É pedido deles, o auxiliar do Crespo já trabalhou com o jogador, gosta do jogador, é pedido. O São Paulo foi ao Vasco e fez uma proposta. O Vasco, achando que é um time de elite, de Série A, que está podendo alguma coisa. Vasco que não está podendo nada há muito tempo, deixou de ser aquele Vasco que a gente viu nos anos 90, que tinha times imbatíveis, times muito fortes. O Vasco achando foi pedir dinheiro para o São Paulo para repassar um jogador emprestado. O São Paulo já tem um acerto com o time que é do Benítez, que é um Independente, fixando um valor de compra ao final do contrato, tudo certinho, e o Vasco querendo dinheiro para repassar o jogador. O São Paulo sem dinheiro, tá fazendo as investidas no Gabriel Neves, que daqui a pouco vou por fim falar o que tiver que falar sobre isso, e foi lá do Benítez falando, não, eu posso negociar um empréstimo de um jogador, alguma coisa assim. O São Paulo tem jogador que o São Paulo quer desfazer, o Trellis, o Hudson, aquele pessoal encalhado que tá lá. O Vasco fez o pedido do Shailon, que arrebentou jogando na posição de lateral pelo Goiás. Você pegar os números dele, desde que ele começou a atuar na posição, ninguém no futebol brasileiro teve números melhores que o Shailon atuando de lateral. Não é o campeonato todo, é desde que o Shailon começou a atuar nessa posição. Se pegar o campeonato inteiro, você vai ver jogadores com número melhor. Desde que o Shailon começou, Shailon foi o melhor. E o Paulinho Boy, o Vasco, querendo apostar em jogadores novos, aí Vasco que vai enfrentar um perrengue de Série B e jogadores com um salário mais acessível. E ainda pediu uma compensação financeira. O Vasco tá ficando maluco. Mas eu acho que o São Paulo tinha que fazer um esforço pelo jogador, porque é um pedido da comissão técnica. Uma comissão técnica que chegou recentemente, com poucos jogos, mas mostrando um caminho positivo por torcedor que já vinha num saco cheio com esse Diniz, que o clube não tinha perspectiva de evolução nenhuma. Diniz tinha 11 titulares, um esquema único de jogo e um reserva Vitor Bueno. O Crespo em poucos jogos já mostrou entender muito mais de futebol, e eu acho que vale a diretoria fazer um esforço para agradar o técnico. Eu acho justíssimo, né? Até para incentivar numa posição muito carente esse meio de ligação que o São Paulo tanto precisa. Bom, essa é a questão do Benítez, clara, objetiva, de forma séria, compromisso com a verdade com você. Gabriel Neves. Bom, essa situação virou um pé no saco. Você abre lá o Twitter, Gabriel Neves chega hoje, Gabriel Neves chega, vai nevar em São Paulo, vai nevar no Sul, tá uma desgraça. A verdade é o seguinte, São Paulo foi até o Gabriel Neves, e nessa história só existe um vilão, que é o clube dele, o Nacional. Porque o São Paulo chegou, o São Paulo fez a proposta, o São Paulo não tem dinheiro para adquirir um jogador jovem de potencial no percentual total dele, os 100% de direitos econômicos. Não tem. Jogador caro, o São Paulo chegou, compra 50%. Fez a primeira proposta. Passou um chaveco que o São Paulo é um clube de vitrine, o São Paulo é um clube que pega muitas vezes e consegue negociar jogadores com valores muito altos. Um exemplo agora, o Brenner com a Major League Soccer. Quem imaginava que o Brenner ia ser vendido pela bala que foi? Fora as vendas mais recentes para o Ajax, que foram vendas assim, astronômicas que São Paulo fez. Então São Paulo passou um chaveco, São Paulo chegou lá todo cheio do blá 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 do Nacional, falando, não, me vende uma parte, você vai ficar com 50, ele vai jogar no São Paulo 2 anos, vai arrebentar, vai para a Europa, vamos ficar os dois felizes. O Nacional falou, legal, o jogador tem vontade de vir para cá, porque o São Paulo tem uma história muito rica, muito linda com jogadores uruguaios. Fato, Pedro Rocha, Dario Pereira, Lugano, não vamos falar do Carneiro, porque aí é uma pobreza histórica. Mas nesses 3 casos históricos aí, é uma maravilha. E aí o jogador aceitou, o staff aceitou, o Nacional sinalizou que ok, aí o pessoal já ficou emocionado, então vai apresentar. Só que o Nacional foi malandro. Futebol uruguaio em decadência, um futebol que não revela jogadores, que não consegue trazer uma... fala assim, mas tem Suárez, tem Cavani, tá, e quem mais? Futebol uruguaio não revela aos montes, não vende jogador
com valores astronômicos aos montes. Então, aqui como no Brasil, como fora do Brasil, os clubes passam situação financeira complicada. E aí o Nacional quis bancar o malandro, que é a pior coisa que existe no futebol. Que é o quê? Pôr jogador em leilão. A gente viu recentemente com o Pablo, quando ele foi em leilão São Paulo e Flamengo, a bala que o São Paulo pagou no Pablo. E Deus queira que esse ano aqui o Pablo engrene e deu um pouco de esperança do São Paulo ter um retorno esportivo e aí de repente negociar ele aí com o mundo árabe, sei lá, com o futebol americano. Não importa, recuperar um pouco desse dinheiro, porque o primeiro ano aí do Pablo foi uma desgraça. E aí quando você põe um jogador em leilão, que foi a sacanagem que o Nacional fez, o que acontece? Começa a aparecer o Inter, e eles achavam que tem 3 clubes hoje no Brasil com potencial financeiro para chegar lá e comprar o jogador por inteiro. Flamengo, Palmeiras e Atlético. Nenhum dos 3 querem o jogador. Não interessa para essa posição. E aí o Inter chegou com uma proposta também que vai acabar sendo mais ou menos os mesmos moldes do São Paulo. Então, essa situação agora está na mão do clube. São Paulo fez tudo que podia e o próprio clube, tá? Não é caçador de like, não é paginazinha, não é blogueirinho, nada. É o próprio clube, seus representantes informaram que o São Paulo não vai aumentar a proposta pelo jogador. É isso, tá na mesa. Se o Nacional quiser fazer leilão, ele vai fazer sozinho. O São Paulo não aumenta mais. E acho que é uma atitude consciente da diretoria do São Paulo, que vem trabalhando bem nesse sentido. Aí você fala, pô, mas você tá puxando o saco do trabalho do cara. Não, não tô, porque eu acho que eles estão devendo muito. Porque eles pegaram o clube 7 pontos à frente, líder do campeonato, para ganhar o brasileiro, e eles não conseguiram lidar com o problema interno do Diniz, dos jogadores e toda aquela entregada que foi. Ah, mas contrataram bem o Muricy, mas contrataram bem o Crespo, estão caminhando para um futuro mais positivo, mas estamos vivendo apenas o começo, muito no início, e como se desenha, tem de tudo a dar certo, mas mesmo assim vimos um São Paulo já com 7 pontos à frente no campeonato, entregar um campeonato de bandeja, um campeonato que estava no papo. Então, a diretoria já chegou, não conseguindo contornar problemas, e está devendo o torcedor tricolor. Os jogadores estão devendo. O trabalho do Crespo é de início, tem que ser elogiado nos aspectos, as mudanças, as tentativas, utilizar mais jogadores. A gente só tinha um banco de Vitor Bueno, hoje em dia temos diversas opções. O Rojas, que apareceu hiper bem, um jogador que a gente torcia muito para voltar, e me surpreendeu, porque imagine só, você ver o jogador tanto tempo parado e voltar da forma que voltou, uma grata surpresa, fica muito feliz. Um jogador que o Diniz sequer tentou utilizar. Então o Crespo merece seus aplausos iniciais, está começando bem, mas jogadores têm que continuar sendo cobrados para não cair no esquecimento esse campeonato brasileiro que o São Paulo aí deixou escapar. O São Paulo que poderia já ter rompido essa seca de títulos, tá certo, torcedor tricolor? Na questão do Banco Inter, né? Ou apareceu o blogueirinho, o jornalista falou, não, o Banco Inter não ofereceu só 7 milhões para o São Paulo, isso é papo furado. Gente, não importa. Desapega do banco. O banco fez aquelas campanhas de torcer junto, parari, pororó. Desapega. São Paulo merece um patrocinador do tamanho da sua torcida. No último ano, o São Paulo teve a 6ª maior arrecadação. Nós somos a 3ª maior torcida. Inadmissível. O banco, quando entrou, não tinha correntistas. O banco explodiu de correntistas. E foi graças a você, torcedor tricolor, graças à visibilidade, porque a camisa do São Paulo, ela brilha no território nacional e internacional. O São Paulo é uma marca. Então, já ficou bem claro, inclusive o próprio dono do banco, que é atleticano, que está investindo muito no Atlético, que o objetivo deles é encerrar com o Flamengo, encerrar com o São Paulo, para investir no Atlético. Então, esquece o Banco Inter. Ah, ficou aquele tempo, ah, foi legal, acabou. São Paulo precisa de um patrocinador na casa dos 20 milhões. Não dá para assinar com um patrocinador que não paga nem o salário do Daniel Alves. Essa é a verdade. A dívida de Daniel Alves com o clube foi revelada. São Paulo deve para o Daniel Alves 8 milhões. Primeiro ano, ele tem 3 de contrato. Se isso daí não se resolver, se o São Paulo não arrumar um patrocinador forte,
e gerar recursos, Daniel Alves tende a terminar seu contrato com uma dívida astronômica. E em campo, ele não entrega 1,5 milhão. Tem gente que pode falar, ah, mas Daniel Alves é bam, BBB, bababó. Gente, não vale 1,5 milhão. É um coadjuvante de luxo, como foi a carreira toda, tanto que nesses primeiros bons jogos do São Paulo, ele não é o grande destaque do São Paulo. E no último ano, quem foi o Luciano, que é um jogador condizente com a realidade do São Paulo. Então, Daniel Alves deve muito para o São Paulo. A expectativa era muito grande, 1,5 milhão por mês. São Paulo tem que pensar em arrumar as contas, porque senão, gente, a gente vai ficar para trás de Flamengo, vai ficar para trás do Palmeiras, vai ficar atrás até do Atlético, porque o dinheiro faz muita diferença. O São Paulo tem como arrecadar. Nossa torcida é foda. Nossa marca é no mundo. Então, esquece Banco Inter, resolva essa questão do Daniel Alves. São Paulo tem tudo de forma correta, que parece que essa diretoria, no geral, porque tem erros, tem voltas, como essa do Milton Cruz, questionáveis, alguns diretores lá dentro, conselheiro fofoqueiro, tem muita coisa para arrumar. Mas o São Paulo pegou uma zona de baixíssimo nível, aquela que o cara vai depois e limpa o pau na cortina. Não era nem uma zoninha de luxo. E para arrumar a casa, leva tempo. E existe um nome muito forte à frente disso tudo, que é a esperança do torcedor, chama Muricy Ramalho, porque com ele não vai ter as palhaçadas que fizeram, que o seu Raí engoliu, que o seu Lugano engoliu. Muricy fala. O Muricy gosta das coisas de forma correta. Eu acredito no Muricy. Então acredito que estamos no caminho certo. Rui Costa na caladinha, não querendo aparecer mais, porque todo diretor vinha, desde o Pinotti, queria aparecer mais que jogador, não, na calada, trabalhando, buscando jogadores. Voltou Miranda, show de bola. Esse é o caminho, essa é a verdade, tá certo? Muito obrigado, essas foram as informações do São Paulo. Se você assistiu o vídeo até o final, valeu, tamo junto, agradeço humildemente a sua presença aqui no vídeo, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.